Capítulo 3. Só no choro, porém, e na saudade, no vestido preto e no violino que gemia coisas tristes, Glória representava a órfã. Não era nem humilde, nem meiga, como as outras órfãs, as dos romances. Não conquistaria pela brandura ingênua o moço de olhos de aço, aviador ou dono de castelo. Era imperiosa e autoritária. Depressa lhe sofria o ascendente. Obedecia-lhe, deixava-me dominar por ela na minha desordem distraída. Era Glória quem me dava o laço no cabelo de manhã, quem me arrumava a carteira, ralhando porque o caderno não tinha a capa e a caneta sumira. Cursávamos a mesma classe, sentávamos juntas. Maria José ficava mais na frente, junto de Jandira, morena de olhos violentos, rosto largo e alma audaciosa, de quem nós gostávamos, embora estudasse demais, fosse segunda da turma, amando as boas notas, sacrificando ao bezerro de ouro, como dizíamos. Era risonha, apaixonada, inteligente, sabia recitar em francês e já brilhara numa festa de fim de ano, declamando La Mort de Jeanne d'Arc, vestida de arlesiana. Apesar disso, entretanto, apesar das figurações, das distinções nos exames e de outras frívolas vaidades que nós desdenhávamos, tinha conosco secretas afinidades. Foi colaboradora do nosso jornal Santa Gaiola, hebdomadário satírico e independente, marcado ao canto com as estrelas das Três Marias, impresso à mão, em tinta roxa e ilustrado a lápis de cor. Era quase todo em verso, que a literatura destrutiva prefere os moldes concisos da poesia. E morto ao terceiro número, o jornal nos deixou o gosto da sátira, o amor das alusões maliciosas, das paródias e dos epigramas. Para lá e para cá, entre a fila de Maria José e a nossa, trafegavam continuamente bilhetinhos em decassílabos ou sonetos, paráfrases burlescas de As Pombas, As Três Irmãs, Ao Mal Secreto. Visávamos principalmente os professores, que eles eram como as vedetas máximas da nossa sociedade. Os seus hábitos, os seus tiques, seus ridículos amores, casamentos, infortúnios, aniversários, nós os conhecíamos como dizem que na Inglaterra o povo conhece as particularidades íntimas da casa real, com paixão e minúcia. Descobrimos um dia, por exemplo, o violento amor da primeira aula pelo professor de História, solteirão lírico, de alma terna e contemplativa. Da História, ele preferia admirar as rainhas nas suas câmaras, rezando e galanteando, a acompanhar os reis entre batalhas e fanfarras. Adorava a Imperatriz Leopoldina, Maria Antonieta e Inês de Castro. E por causa talvez dessa paixão, e não sei por que outras absurdas analogias, nós o chamávamos Dom Pedro, e a namorada, a donzela Dona Inês. E como eram intangíveis e puros, Dom Pedro e Dona Inês, quando a interrogava, nós víamos tremer nas mãos dele a régua com que brincava. E ela ficava branca e trêmula, como as açucenas das margens do Mondego quando o vento a balouça. Mas, heroicamente, Dona Inês dominava-se, recitava o seu ponto balbuciante e à pressa, enquanto Dom Pedro a ouvia, semicerrando os olhos, enternecido. Ela calava, afinal, esgotando simultaneamente o quesito e o alento. Ele desenhava amorosamente a nota no caderno, sempre um ótimo, com a sua bonita letra miúda. Havia então uma pausa, fim do clímax. O professor procurava novo nome no livro, nós respirávamos e nos entreolhávamos sorrindo, escandalizadas e radiantes. Dona Inês, de cabeça baixa, absorta e envergonhada, durante o resto do dia, não olhava mais para ninguém. O colégio era grande como uma cidadela, todo fechado em muros altos. Por dentro, pátios quadrados, varandas brancas entre pitangueiras, numa quietude mourisca de claustro.
De um lado vivíamos nós, as pensionistas, ruidosas, senhoras da casa, estudando com doutores de fora, tocando piano, vestindo uniforme de seda e flanela branca. Ao centro era o lado das irmãs, grandes salas claras e mudas, onde não entrávamos nunca. E além, rodeando outros pátios, abrigando outras vidas antípodas, lá estavam as casas do orfanato, onde meninas silenciosas, vestidas de xadrez humilde, aprendiam a trabalhar, a coser, a tecer as rendas dos enxovais de noiva que nós vestiríamos mais tarde, a bordar as camisinhas dos filhos que nós teríamos, porque elas eram as pobres do mundo e aprendiam justamente a viver e a penar como pobres. Uma proibição tradicional, baseada em não sei que remotas e complexas razões, nos separava delas. Só as víamos juntas na capela, alinhadas nos seus bancos do outro lado do corredor, quietinhas e de vista baixa, porque as regras que lhe exigiam modéstia, humildade e silêncio eram ainda mais severas do que as nossas. E parece que vinham de todas as partes do mundo, pretinhas de cabeça redonda e olhar arisco, meninas brancas de cor doentia, criadas nos casebres sujos e mal arejados das areias, caboclas do sertão com cara de chinas, umas pequeninas e espantadas, outras já mulheres feitas, de cabelo escorrido e gestos compassados de freira. Defronte de mim, na ponta do banco, ficava sempre uma pequena sardenta, de cabelo vermelho, que era como uma luz acesa no meio daquelas infâncias descoradas. O uniforme de xadrez que amortalhava as outras não a conseguia sufocar. Na capela não rezava. Ria sozinha, ria do padre, ria do dragão que o arcanjo São Miguel espetava na lança. Deixava cair o livro que lhe davam para ler. Sacudia no ar o cabelo chamejante e revolto como um facho. Sabíamos a sua história. O pai matara a mulher num furor de ciúme e se acabava agora na cadeia do Icó. A filha não o conhecia, falava dele como de um estranho. E bastava alguém pedir, contava a morte sangrenta da mãe, mimando a cena dramática, enquanto a roda das meninas, em torno, a escutava de coração espavorido, e uma vigia, 10 passos além, espiava se alguma irmã não vinha. Mamãe estava na rede, comigo no colo, me dando peito. Ele veio com a carta na mão, esfregou-lhe o papel na cara, perguntando se ela não conhecia aquela letra. A pobrezinha não disse nada, agarrou-se comigo, sem coragem de olhar para ele. E o desgraçado enterrou-lhe o punhal nas costas. Ela deu um gemido rouco, foi me soltando dos braços. Eu rolei no chão e me lavei toda no sangue que já ia empoçando no tijolo. Foram 3 punhaladas. Morreu sozinha, sem ninguém ajudando, sem nem ao menos uma vela na mão. Nunca pude olhar durante a missa sem ter a sua história presente. E me parecia sempre que ela tinha uma parte no crime, por causa da sua invencível alegria, dos seus olhos atrevidos, dos dentes alvos e risonhos. E via vestígios das manchas de sangue, do sangue da morta, no seu cabelo vermelho, no rosto branco salpicado de sardas. Ao lado dela ficava Osana, a amiga de Maria José. Essas amizades com órfãs, ilegais e perseguidas eram um vício elegante, o grande requinte sentimental do colégio. De longe em longe, acaso ou combinação, as duas se encontravam numa esquina de varanda, numa calçada de passadiço e trocavam algumas palavras assustadas como amantes criminosos. Osana era loura, doentia e franzina. Bordava coisas lindíssimas com aqueles dedos magros, compridos, pepinados pela agulha. Um apaixonado comércio se estabelecera entre ambas e já durava 1 ano. Trocavam santinhos rendados e ricos que custavam a Maria José semanas de economia e que a órfã, por seu lado, arranjava ninguém sabe como. No verso dos santos, escreviam coisas líricas e ardentes. As rosas que vês aos pés de Jesus
não são tão puras quanto teu coração. Minha amizade por ti é como esse sacrário guardado por anjos. Nas tuas orações ao meigo Jesus, faze uma prece por tua amiga até a morte. Maria José guardava no manual, junto a um santo da sua primeira comunhão e a uma relíquia de Lourdes, um pequeno quadrado de seda, bordado por Osana, o nome das duas e mais o dístico Amizade Eterna dentro de uma cercadura de miosotes. Era um tesouro admirado e invejado pelo colégio todo, tesouro que Maria José só mostrava a certas escolhidas e nunca fechava o manual sem o beijar devotamente. E, naturalmente, aquele excesso de amor romanesco, as florinhas, os santos, acabou chegando tudo aos ouvidos da irmã Germana, e era sempre esse o fim das amizades com a órfã. Maria José foi chamada ao gabinete da superiora, de improviso e com mistério, como um conspirador intimado de chofre no meio das suas bombas. Nós ficamos junto à janela do gabinete, Glória e eu, escutando. Ouvimos os soluços da nossa amiga, ouvimos a superiora a chamar de petite peste, mauvaise tête. Por fim, Maria José saiu, de olhos inchados, passo duro, cara de desafio. Não cedera. Enquanto a superiora ralhava, ela pediu ao seu anjo da guarda que a amparasse e não lhe permitisse ser falsa com a amiga. Parecia-lhe estar vendo os olhos claros de Osana, chorando, sofrendo pacientes castigos. Lembrava-se dos dedos picados de agulha, trabalhando, do triste sorriso de anêmica, e resistia à superiora. Baixava a cabeça, obstinada, não renegava nada e não pedia perdão. Alguns dias depois veio um bilhete de Osana, cheio de saudosas despedidas. Ia para fora, para Baturité, bordar o enxoval de uma noiva rica. De lá fez algumas cartas contando pouca coisa, com os mesmos protestos e invocações dos santinhos de antes. Nos cantos do papel escrevia saudades, e era uma externa que trazia essas cartas. Conheceu um viúvo, cliente dos ricaços, pobre, triste e carregado de filhos. Casou. Maria José a foi esquecendo. Soubemos depois que morreu de parto. As irmãs me intimidavam sempre, como no primeiro dia. Não saberia nunca ficar à vontade com elas, como Glória, discutir, pedir coisas, e muito menos igual Maria José, escolher entre as irmãs uma amiga, tomá-la como conselheira e confidente. E dava-me mágoa essa inibição. As irmãs eram, porém, tão distantes, tão diferentes. Seria impossível descobrir entre mim e elas pontos de identificação, como faziam Maria José e Glória. Considerava-as fora da humanidade. Não me abandonara nunca a impressão de distância sobrenatural que me haviam dado na noite da chegada. Não conseguiria imaginar uma irmã comendo, vestindo-se, dormindo. Não podia crer que houvesse um coração de mulher, um corpo de mulher debaixo da pesada do hábito. Certo dia, olhando minha irmã muito nova, chegada há pouco da casa-mãe, notei-lhe o busto redondo, farto, levantando-lhe a linhadura do corpete. Baixei os olhos com vergonha e confusão. Aquilo desafiava meus tabus íntimos. Não sei que pudicos preconceitos. Era como se visse um quadro profano num altar. Qualquer objeto frívolo e pecaminoso onde deveria haver um santo. Tudo isso só porque um humilde busto se afirmava, inocente e redondo, onde eu achava que deveria existir um sumido peito de asceta. Seriam lícitos a uma freira aqueles atributos de mulher? Então a uma irmã era permitido ter busto, ter corpo, ter outra beleza senão a das mãos e do rosto, ser formosa como uma moça qualquer? Ser bonita, por exemplo, como a linda irmã daquela aluna síria que nos visitara outro dia e tinha uma plástica tão atrevida, ou pelo menos ter formas como já as tinham as grandes do colégio? Outra vez, no recreio de domingo,
Eu lia um romance sentada a um batente de porta. Uma irmãzinha, também nova na casa, aproximou-se de mim suavemente e leu-me o título do livro por cima do ombro. Fiquei vermelha, confusa. Levantei-me esperando o carão. Porém, a irmã me tomou o volume, sorriu e exclamou: Não se zangue, Guta, mas quem vai ler agora sou eu. Saiu com o romance, sentou-se na sala dos pianos, ficou o resto da tarde embevida nas aventuras de Magali. Irmãzinha, se adivinhasse como escandalizou minha alma cheia de preconceitos. Você não sabia que eu era por demais humana e que me considerava mais fraca e mais pecadora do que todo mundo. Por isso admirava as virtudes heróicas, vivia sonhando com santos impossíveis, santos feitos só de cristal e luz, como um diamante, como aqueles ascetas do deserto, macerados pela miséria e pelo êxtase, que afastavam como uma tentação diabólica a imagem de um pãozinho louro posto num canto de fogão. Como compreenderia eu, pois, o interesse da freira por aqueles dramas do mundo, por aqueles amores profanos? Por que leria a irmã e se interessava pela história dos amores, dos beijos e dos sonhos de Magali? Como, debaixo daquele hábito, poderia viver outra coisa senão a noção dura da disciplina, as orações, a história sagrada e os problemas de aritmética? Durante muito tempo, de noite, essa questão me perturbou. Quais eram, afinal, as obrigações do hábito? Para mim, na minha exaltação, era morrer, dar seu sangue, esmagar seus sonhos, pisar desejos, fazer da vida uma hóstia transparente e macerada posta no altar. Para mim, um coração de freira tinha de ser velho, de 1000 anos, e o da irmãzinha era um coração ingênuo de 20 anos, ignorante do mundo. Eu que errava, eu que pecava, eu que inventava contravenção e me escandalizava com a candura daquela menina vestida de freira. As crianças são ferozes, severas e absolutas como selvagens. Elas, menos que ninguém, compreendem e amam a inocência. Eu, que tinha 14 anos, não a compreendia. E me parece que a inocência, a simplicidade, são requintes de almas já muito adiantadas nos caminhos da perfeição. Capítulo 4. Falei em livro. É que vivíamos lendo. Foi justamente por esse tempo que descobri a literatura. Até essa época eu já lia naturalmente, mas lia como criança, pelo prazer das aventuras heróicas, pela sugestão do maravilhoso. Gulliver, Robson, o Capitão Nemo. Nesta nova fase, comecei a ler como adolescente, como a quase mulher em que ia me transformando depressa. A querer os livros onde falassem de amor, os eternos e róseos romancinhos franceses, em que homens cheios de espírito e de tédio, cansados das sereias e dos paradoxos, se apaixonam pelas ingênuas de 16 anos. E a poesia, a grande divina poesia. Mas agora digo como o velho Rousseau, é preciso não mentir. A poesia me envolveu, me sufocou, me raptou, é bem verdade, mas na sua forma mais banal e subalterna, nos sonetinhos sentimentais, nas coisas leves e triviais do amor. Bastava qualquer verso fácil de um poeta de Boudou que dissesse coisas gentis e românticas para me encher os olhos d'água. Ah, toi moi, ah, Gerard. A poesia, a grande poesia, verdadeira e poderosa, esta só me possuiu lentamente, quando minha alma foi perdendo aos poucos as sucessivas capas que as cobriam. Quantos anos levei, quantas almas gastei em emoções de segunda ordem, até ser capaz de entender sozinha a beleza da filha do rei. Mas naquela idade curiosa, só interessa e comove o postiço, o artificial. A linda heroína tem um diálogo malicioso com um jovem sportman, Apolo remador, Tarzan de calça de flanela. É lindo, comenta-se, decora-se.
Mas um grande grito de paixão humana, de dor ou de amor, choca, escandaliza, mostra coisas que a gente não quer ver, nudezes que nos parecem obscenas. Qualquer de nós trocaria todo Shakespeare, inclusive Romeu e Julieta, por um só volume da Passageira ou de Mon Oncle et Mon Coeur. Certa vez caiu-nos nas mãos, por acaso, um volume de nada de novo no front. O irmão descuidado de uma externa deixou-lhe o livro ao alcance. Ela o folheou à toa, viu certas cenas, trouxe o livro para o colégio. E ele só nos causou asco e terror. A guerra só a compreendíamos com heróis esbeltos, vestidos de azul horizonte, voltando levemente mutilados e cobertos de medalhas para os braços da amada. Aquela guerra suja e sem poesia, as latrinas, as pragas, o medo e a miséria dos soldados apenas nos trouxeram indignação, nojo. Nem foi preciso a censura das irmãs descobrir o livro e condenar. Nós mesmas o banimos. E se ele demorou algum tempo por lá, foi nas mãos de alguma pequena mais corrompida ou curiosa, desejosa de ler as imoralidades dos soldados com as francesas, ou conhecer os palavrões sujos das trincheiras. Todos voltamos desadoradamente à fiança da Avril para lavar a alma. Capítulo 5. Foi a irmã Germana, a nossa mestra, quem sugeriu o apelido, chamando-nos pela primeira vez as Três Marias. Era num estudo da tarde, e enquanto todo mundo lia ou escrevia seus pontos nos cadernos, Maria José, Glória e eu conversávamos segredinhos, sentadas lá para os fundos do salão. Irmã Germana entrou de repente, bateu secamente o sinal. Maria José, Maria Augusta, Maria da Glória, por que não fazem silêncio? São as inseparáveis. Já notaram, meninas? Essas três vivem juntas, conversando, vadiando afastadas de todas. São as Três Marias. Se ao menos vivessem juntas, como as três do Evangelho, pelo amor de Nosso Senhor, mas sou capaz de jurar que perdem o tempo em dissipação. Glória olhou para mim, eu olhei para Maria José. Sorrimos. As Três Marias. As Três Marias bíblicas? As Três Estrelas do Céu? A classe achou graça. O apelido ficou. Nós mesmas nos orgulhávamos dele. Sentíamos-nos isoladas numa trindade celeste, aristocrática, no meio da plebe das outras. Os personagens do céu têm um prestígio que sempre deslumbrou os humanos, e a nossa comparação com as estrelas foi como uma embriaguez nova, um pretexto para fantasias e devaneios. Adotamos superiormente a divisa. Nos livros, nos cadernos, três estrelas desenhadas juntas eram o símbolo, as Três Marias do céu. À noite ficávamos no pátio, olhando as nossas estrelas, identificando-nos com elas. Glória era a primeira, rutilante e próxima. Maria José escolheu a da outra ponta, pequenina e tremente. E a mim me coube a do meio, a melhor delas, talvez, uma estrela serena de luz azulada que seria decerto a algum tranquilo sol aquecendo mundos distantes, mundos felizes, que eu só imaginava noturnos e lunares. Foi Maria José quem lembrou nos tatuarmos. Teve que ser na coxa para que as irmãs não vissem. Pelo nosso gosto seria nos braços, no colo, nas espáduas, mas era forçoso evitar que as freiras descobrissem que alguma conselheira fosse contar à irmã Germana. Escondidas lá para os lados dos lavatórios, o nosso quartel-general de sempre, sentadas no chão, com as meias descidas, fizemos na coxa, com a ponta da tesourinha, as três estrelas juntas, em fila. Doeu. Ia se arranhando de leve até o sangue aparecer. Eu feria de dentes trincados com decisão. Glória traçava os riscos devagarinho, medrosa e paciente. E Maria José, na última estrela, perdeu a coragem e foi preciso que Glória viesse ajudar com a mão macia.
De vez em quando fazia uma careta, dava um gemido e Glória levantava a mão. Quer que pare? Ela sacudia a cabeça em sinal de não. Tinha que chegar ao fim, como quem cumpre um dever. E eu lembrei, ao acabar minha divisa, que a gente podia encher as estrelas com